Boa tarde, pessoal do grupo Amantes da Elétrica. Acabo de finalizar aqui a criação dessa tabela maravilhosa. A tabela de cálculos de lei de Ohm. Eu criei com o auxílio do meu irmão, que está cursando técnico em administração e está fazendo na disciplina dele lá, tem a disciplina do Excel, e ele aprendeu a criar essas tabelas. Eu conversando com ele, perguntei se ele conseguiria criar. Ele foi e criou a primeira aí, eu falando com ele como que eram os cálculos, ele criou as fórmulas, me passou os dados de como criar as fórmulas e eu criei essa tabela. Show de bola aí para a galera. Aqui, vou explicar um pouquinho o funcionamento dessa tabela, que é o seguinte. Essa tabela, ela faz os cálculos, as fórmulas já fazem o cálculo. Você coloca os valores, ela já te dá aqui, ó. Aqui em verde e branco na coluna da minha esquerda e da esquerda de você que está vendo o vídeo, aí onde tem I ao quadrado vezes R, é só a fórmula. I vezes I vezes R, aí de azul em cima, é igual a P. Ou seja, se eu tenho uma corrente de 25 amperes, eu tenho que fazer o cálculo da seguinte maneira. É I vezes R para me achar o P. Então, no caso, eu tenho uma corrente de 25 amperes. Eu faço 25 e 8 ohms. Eu tenho 25 amperes e uma resistência de 8 ohms. Corrente 25 amperes, resistência 8 ohms, 0,8. 25 amperes vezes 25 amperes foi o 25 ao quadrado. Vezes 8,8 ohms, deu 5.500. Se eu alterar aqui, ó, onde está aqui 25 amperes, eu coloque 54 amperes, eu tenho que vir aqui no outro 25, altero para 54, igual eu alterei aí, galera, é só você clicar, e eu cliquei no 25, apertei o botão de apagar do teclado do meu notebook, apaguei o 25 e coloquei o 54. Olha aí para você ver. Coloquei 54 e coloquei 54 aqui de novo. Aqui a minha resistência continua 8,8 ohms. Já mudou os valores aqui porque eu coloquei lá. Na hora que eu der o Enter aqui, vai dar o cálculo correto. Aí, ó, com uma corrente de 54 amperes e uma resistência de 8,8 ohms, eu tenho 25.660 watts, 8 miliwatts, ou seja, 25.660,8 watts. Digamos que a minha resistência só que alterou. Eu vou pegar aquela base aqui de 25 de corrente, 25 amperes. Tá aqui, ó, o valor tá 5.500. Se a resistência do meu condutor alterar, por exemplo, para 5 ohms, aqui, ó, veja que eu vou dar o Enter, e esse círculo branco aí que tá, esse quadrado, retângulo branco que tá aí em volta do 5, vai descer para baixo, ele vai sair, ou seja, a tabela já vai fazer o cálculo. E no lugar dos 5.500 que está aqui de vermelho, vai aparecer o resultado da minha conta. Aí, com uma resistência de 25 amperes e 5 ohms, eu tenho uma potência de 3.125 watts. Bom, também para me achar a corrente, calculando pela tensão ao quadrado
dividida pela resistência. Eu tenho aqui 220 vezes 220, que é no caso 220 ao quadrado, dividido por 8,8 ohms, dá 5.500. Se eu alterar aqui a minha resistência para uma resistência de 9 ohms e dar um Enter, vai dar 5.377,78 watts. Digamos que eu quero fazer um cálculo igual estava aqui, 8,8. Vai voltar para os 5.500 watts. Se eu tenho uma tensão, digamos que eu tenho a tensão de 127 volts. 127 volts. Eu faço 127. Aqui, ó, galera, para vocês verem. Na hora que eu clico no 220 aqui, eu venho aqui e aperto essa tecla aqui, ó. Tá meio escuro. Não vai dar para vocês verem, mas aqui, ó, a tecla de apagar a escrita do notebook. O 220 vai sumir. Eu vou colocar aqui 127. Aí, aqui, ó, se eu tenho uma tensão de 127 e uma resistência de 8,8 ohms, veja o que vai acontecer. Eu vou dar um Enter e ela vai dar o valor exato. Na hora que você está digitando, dá esses valores aqui, mas esse valor você não considera. Igual está aqui 3.175 watts, você não considera, porque você não terminou de... O 127 que não entrou. Entrou só como se fosse o primeiro 127, dividido por 8, tá dando isso aqui. Mas aqui, ó, no caso, a hora que eu der o Enter aqui, vai dar o valor que é o valor real, o valor correto. Aqui, ó. Viu aí que mudou? Se eu tenho uma tensão de 127 volts e uma resistência de 8,8 ohms, eu tenho uma potência de 1.832,84 watts. Ou seja, 1 kW e 832,84 watts. Seria 1,8.3284 kW. Entendeu? E é isso, galera. Aqui eu vou voltar aqui para os valores, vocês vão ver. Vou voltar para 220. De tensão. E vou dar um Enter. Esse 3.175 é só em período de quando você está digitando. Ele não é valor considerável, igual eu já falei antes. Agora, se eu clico aqui OK, volta para os 5.500, que está o meu cálculo exato. E eu tenho aqui também aquele que é o que quase todos os eletricistas gostam de usar para o cálculo de potência, que é a tensão vezes a corrente igual a potência. Eu tenho aqui 220 vezes 25 amperes, 220 volts vezes 25 amperes, é igual a 5.500. Se eu vier aqui e colocar 127 volts e uma corrente de 43,30 amperes, aqui ó, o 3175, como eu já falei, ele na hora que você está digitando ele aparece, mas é só por causa do entendimento da fórmula do Excel. O Excel entende isso aí, mas na hora que eu dou Enter que ele faz o cálculo, que é o cálculo correto e preciso. Aí 127 volts vezes 43,30 amperes vai vir para 5.500. 5.499,1, porque
você calculando, dividindo 5.500 por 127, dá uma corrente de 43,30, mais uns números lá, uns pequenininhos. Aí eu não digito eles para ficar mais fácil aqui. Mas se eu digitar eles corretamente, respeitando todos os quebradinhos dos números, vai dar os 5.500 exato. Entendeu, galera? Digamos que aqui fosse 50 amperes. Aí daria isso. 127 volts vezes 50 amperes daria 6.350 watts. Eu vou estar finalizando esse vídeo por aqui, já deu 10 minutos, mas todos os vídeos, todas as tabelas que você vê, cálculo de corrente em ampere, tenho aqui também cálculo de tensão em volts e cálculo de resistência em ohms. Isso aqui eu tenho as 4 grandezas elétricas principais aí, que é cálculo de potência, cálculo de corrente, cálculo de tensão e cálculo de resistência. Quando você baixar lá no e-mail para o seu celular, você que tem o Excel, ou para o seu notebook, tablet, computador, vai estar também essa legenda aqui, P potência em watts, igual todos os eletricistas já conhecem, I corrente em amperes, V tensão em volts, R resistência em ohms. Aqui algumas dicas, essas dicas que eu acabei de passar para vocês, eu tenho elas aqui, ó, escritas para facilitar o uso. Tem aqui. Aqui vocês vão ver aqui, ó, dicas de uso de qualquer uma das planilhas. Eu vou até ter que corrigir aqui, ó. A galera depois na hora que editar lá pode também corrigir esse pequeno erro do português gravíssimo aqui. Das planilhas. Ficou errado ainda porque está minúsculo. Das planilhas. Vou reduzir um pouco o tamanho da letra, tá 16, eu vou botar ela para 14 para ficar correto. Aí, dicas de uso de qualquer uma das planilhas. É aquelas dicas que eu acabei de falar com vocês. Você não precisa substituir os sinais, igual está aqui o sinal de divisão, igual está aqui o asterisco como sinal de multiplicação. Não precisa substituir. Você vai substituir só os valores que estão em amarelo e o resultado vai sair para vocês em vermelho depois da palavrinha igual. Aqui está da seguinte forma. Substitua os valores que se encontram na cor amarela em qualquer uma das tabelas de cálculos pelos valores que você deseja calcular. Isso aí digamos que você tem um chuveiro para você instalar e você quer achar a corrente ideal. Sei lá, você tem um chuveiro e quer achar a corrente dele em 220. Você vai pegar. Aqui já está a fórmula. Você pode respeitar esse cálculo aqui. Se for um chuveiro de 5.500 para 220, você vai instalar ele com disjuntor bipolar de 25 amperes. Mas, digamos que você tem um chuveiro que é de 7.500. Você vai vir aqui, clicar, apertar no teclado aqui o de excluir. Vai excluir. Aí você vai pôr aqui 7.000. Só um minuto. Tá dando um bizil aqui. É porque demorou a ler. 7.500 watts.
Você tem um chuveiro de 7.500 watts e você quer instalar ele em 220 volts. E você quer saber a corrente que ele vai dar. Aí você vai clicar no Enter, vai alterar aqui, ó, 34,0909 ampere. O correto numa situação dessa é você instalar um disjuntor de 35 amperes, porque você não vai achar o de 34. Alguém pode virar e falar assim, não, mas eu achei 34,9 e eu posso instalar um disjuntor de 32? Não, porque vai ficar mal dimensionado e esse disjuntor pode vir a cair dependendo do uso do chuveiro. Então, pessoal, eu não vou alongar muito o vídeo aqui e já está em 15 minutos, mas eu vou estar mandando para a galera aí. Qualquer dúvida vocês podem me perguntar no grupo, que eu estarei disposto. E aqui também, ó, os resultados. É igual eu já mostrei aqui que o resultado aparece na parte vermelha. Resultados. Os resultados aparecerão na cor vermelha, logo à frente da palavra igual. É a palavrinha igual que está aqui na tabela. Logo à frente a palavra igual. Logo abaixo dos símbolos P, I, V ou R, na coluna horizontal, na qual você inseriu os valores que desejava efetuar os cálculos. Ou seja, o resultado vai aparecer debaixo do I aqui, ó. Se você está calculando corrente, o resultado vai aparecer debaixo do I de corrente, que é o símbolo de corrente. Se você estiver calculando potência, vai aparecer igual mostrado aqui abaixo de potência, abaixo do P. E é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, estarei disponível. Agradeço ao meu irmão aí que me passou a fórmula, me ensinou como calcular, como executar, fez a primeira tabela para mim, eu continuei, fiz a de corrente, a de tensão e a de resistência. E qualquer dúvida da galera aí pode entrar em contato que eu estarei disponível aí, disposto. Quem vai gostar muito disso também vai ser a galerinha lá do curso aqui. A autoria Evangelista Wanderson Antunes, que sou eu. Maurício Antunes, que teve a participação primordial nisso aí. E eu estou deixando aqui a minha logo da minha empresa. Qualquer dúvida podem entrar em contato nesses telefones. WhatsApp vocês já têm, que é mais fácil de me encontrar. Uma boa noite a todos aí, bom restante de domingo.